programa de hoje fala a respeito dos Illuminati. O que seria Illuminati? É um termo que tem sido empregado especificamente para se referir aos Illuminati da Baviera, uma fraternidade fundada em 1º de maio de 1776, nos tempos modernos. Também é usado para se referir a uma suposta organização conspiratória que controlaria os assuntos dos vários estados secretamente desde o final do século XVIII até os meados do século XX. Muitos pesquisadores têm especulado que os Illuminati sobreviveram à sua extinção por causa da maçonaria e se tornaram cérebro por trás de grandes eventos históricos, como várias revoluções na Europa, as guerras mundiais e os ataques de 11 de setembro de 2011, o atentado em Boston, os ataques em Paris no ano de 2015 e até o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, levando a cabo um plano secreto para subverter as monarquias europeias e a religião cristã, visando uma formação de uma nova ordem mundial. Será mesmo? Eu digo a vocês uma coisa. Há muito tempo, na história desse programa, desde a sua inauguração em outras redes, da sua estreia, nós não tivemos tantos compartilhamentos e em todos os posts, tantas pessoas fazendo as suas participações nos posts curiosas para esse programa de hoje, que tentaremos esclarecer um pouco disso com Illuminati, ao vivo, e você pode participar. Liga para nós. Vem comigo. São 21h05, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Fred e John, muito obrigado pela Serenata e Companhia estar presente nesse programa de hoje. Prazer é meu. Vocês Obrigado. Que têm um estilo musical que representam, né, na verdade o clássico, né, e por que não também a Idade Média, né? Também, vamos fazer todos os estilos, né? Não, com certeza. E eu, quando falava de Illuminati, né, e é um termo que a gente não... Na origem dele eu falei um pouco a respeito, mas eu tenho duas pessoas que podem estar me respondendo essa pergunta, a origem da palavra mesmo, da onde ela surgiu, se é do latim, seria isso? Bom, eu tenho aqui o Silvio de Freitas, meu colega, jornalista, comunicador, e eu tenho também aqui, para falar com a gente a respeito disso, ele que é considerado um sacerdote, digamos assim, um mestre dentro dessa área, dentro desse estudo, que é o Rubens Sodré. E você é chamado de irmão Rubens, é isso? É verdade. Isso é um sacerdócio, isso é clerical, isso é um título que tem a ver com religiosidade? Se você levar para o lado da religião, poderíamos dizer que nós somos aquele que toca as trombetas e passa as informações, né? E, Silvio, você conhece os Illuminati há muito tempo? Eu conheci através dele, né? Eu fui convidado para mediar debates ao vivo, né? Em vários locais e apresentar hangouts e lives ao vivo. Até ali você não conhecia? Não conhecia, conhecia através dele. E aí acabei me dedicando ao assunto e o número de pessoas, a quantidade de pessoas interessadas me espantou. Aí eu acabei me dedicando de uma maneira mais integral. Agora, irmão, se é que eu posso chamar assim, Rubens? Pode chamar, fica à vontade. Rubens, me diga uma coisa, você me dá a definição dessa palavra, da origem da palavra, vem do latim? Illuminare, vem do latim, né? Iluminar, os iluminados, significa aqueles que estão no topo, né? Em cima, com o olho que tudo vê, enxerga tudo abaixo de onde eles estão. Olha, eu exibi até um filme esse final de semana aqui na Rede Brasil, que é O Nome da Rosa, e que fala, né, também toca nos Illuminati. E ficaram mais conhecidos ainda no mundo contemporâneo, pela nova geração, pelo filme que foi baseado no livro, certo, né, com Tom Hanks, não é isso? Certo. E
E você sabe que isso suscita na gente uma curiosidade muito grande, porque fica ligado também a essa coisa do poder conspiratório. Isso é verdade? Não só é verdade, como é a base e o fundamento pelo qual veio a existir os Illuminati a partir de 1º de maio de 1776 na Baviera, como você disse no início do programa. Na verdade, eu não tenho dúvidas disso, eu estou convencido. O Grupo Illuminati é apenas uma fantasia para o domínio real totalitário do nosso planeta por um grupo seleto de pessoas. Sim, a gente tem até uma música de suspense, né, que a gente ouve, né, que a gente tem acompanhando o programa, nas chamadas, porque leva a gente a isso, né? Leva a gente a esse clima, não é, Fábio? Então, eu queria te perguntar uma coisa, você acha que esse suspense, esse clima de medo, ele faz sentido porque vocês passam a ser temidos como representantes de um poder que está atrás do governo, do Estado? A razão pela qual existe esse tipo de faceta, eu diria assim, tem dado certo. Inclusive no Brasil teve um fato muito interessante, que foi a renúncia de Jânio Quadros, que foi atribuída pela grande mídia a forças ocultas e terríveis. Que nunca foram explicadas, né? Não, exatamente, porque não quiseram explicar. Foram exatamente ações desse grupo que domina o planeta ainda hoje, que obrigaram Jânio Quadros a renunciar e a mídia atribuiu a forças ocultas, extraterrestres ou seres extradimensionais, quando na verdade foram pessoas físicas, carne e osso. Vocês têm uma ligação com extraterrestres? Para mim, extraterrestre não existe. Eu não creio. Eu creio em seres extradimensionais e não extraterrestres. Eu poderia até fazer um debate sobre isso e provar por A mais B que não existe. Não existe? Não existe extraterrestre. Disco voador, então você não crê? Os discos voadores eram drones do passado utilizados por Hitler. Fabricação dele. É um estilo de drone da atualidade. E como aquilo era uma força adversa ao poder que estava crescendo, com a Segunda Guerra Mundial, que eles próprios criaram, através do fake que foi, na verdade, o Pearl Harbor, né? Foi o motivo para poder formar a guerra, para entrar mais países na guerra. E eu sempre tenho, a minha cabeça pensa muita coisa ao mesmo tempo. Não, mas você tá dentro você tá do parâmetro certo, você está fazendo o segmento certo. Mas antecedendo a isso, existem aparições que são bíblicas, que você vê nas Sagradas Escrituras, que você vê de luzes vindo do céu, você acha que isso tudo tem explicação científica básica? Dissimulação é o nome. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, dissimulação. Na Segunda Guerra Mundial, você tem hoje mais e mais imagens do exército aliado, removendo tanques de borracha, levantando e colocando, empilhando, colocando emparelhados, para que a televisão filmasse e dissesse, por exemplo, que havia uma grande força contrária ao regime adversário. E, inclusive, o número de paraquedistas que desciam no dia antecedente ao dia D, dia 4 de junho, foram paraquedas pequenos, com bonecos agarrados. As fotos disso, as imagens estão hoje na internet. Tudo falsificado. O dia D na Normandia foi parte de um engodo, de uma grande mentira, para poder posicionar os Estados Unidos e os aliados na época numa força de poder de comando por conta deste grupo, chamado Illuminati. E os Illuminatis presentes? Olha, eu estou vendo que aquela minha chamada, eu achei que exagerei, não exagerei não. Não, tem muita coisa. Porque na minha chamada, com aquela música, que foi tão elogiada, né? Você mesmo, o Silvio até elogiou também, né? Eu falei, será que eles vão gostar? Eu acho que eles gostaram, né? Porque eu falei assim, e se eles permitirem, né? Eu tô já ficando com medo aqui, mas assim, me diga uma coisa, irmão Rubens, você acredita mesmo que é tudo uma grande indução nessa questão da religiosidade? E por que então a presença de Illuminatis que se diz acontecer dentro da Igreja Católica, por exemplo, a primeira das igrejas cristãs? Certo, verdade. Onde há o domínio, há o interesse das pessoas que têm poder para comandar estarem ali. E a Igreja Católica, sem dúvida, é uma das grandes dominadoras do planeta, desde a época de Constantino, desde a época dos primeiros papas, né? E até hoje, até porque a Igreja Católica, para mim, é a sequência do Império Romano, que nunca foi conquistado, mas foi embutido dentro do catolicismo por Constantino, que fugiu para Constantinopla, a atual Turquia, e pegou toda a riqueza de todos os povos anteriores e jogou no Vaticano. Inclusive, a presença de um sacerdote também. Inclusive os Illuminatis existem por conta da Igreja Católica. Exatamente, eram os cavaleiros Por isso que eu templários. estou perguntando,
Então, e dentre os bispos e clero da época, existiam Illuminati? Existiam Illuminati, até hoje existem, mas quando coloca até essa hoje? palavra... No Vaticano? Sim, no Vaticano existe hoje Rosas Cruzes, existem os jesuítas, do qual o Papa atual faz parte desse grupo, e existe também, claro, o Só Illuminati. falta você me dizer que Francisco, com essa... Jesuíta. Só falta você me dizer que ele é um Illuminati por causa dessas colocações que ele faz contra o clero europeu, né? Quer dizer, que vai de encontro ao clero europeu, não contra, É jesuíta, né? é o mesmo grupo que chegou ao Brasil, assassinou os índios, cometeram o maior indiocídio, juntamente com os puritanos protestantes dos Estados Unidos, os maiores da história, e que catequizaram os índios, trocando chumbo por espelho. A Inquisição, a Santa Inquisição, que muita gente coloca só como católica, ela foi também protestante, né? Calvino, é o pai da criança. Sim, e você tem até um dos maiores processos jurídicos que se deram com as bruxas de Salem, né, nos Estados Unidos, através de pastores protestantes. Protestantismo. E a Igreja Católica, por sua vez, também, não só com isso, mas com as Cruzadas Santas, também acabaram causando muitas mortes. É verdade. Não é? E que ela própria já se desculpou muitas vezes disso, né? Você acha que isso afasta espiritualmente as pessoas da fé? Você não acredita em fé? Não, eu penso o seguinte, a questão envolvendo o poder mundial, ela diz respeito a um objetivo principal, inclusive você citou, que é a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela vem se desenhando, vamos dizer assim, baseada em uma agenda chamada Agenda Global, a longos passos. O que ocorre é que a fé faz parte disso. As religiões foram criadas justamente para poder trazer um certo ópio para o povo. E para o povo ficar pensando que tudo é religião, tudo é demônio, tudo é capeta, é uma dissimulação. Enquanto, na verdade, o que eles têm interesse é em poder. Só para você ter uma ideia, ver, a mentalidade, vamos dizer, de Alexandre o Grande, para se ter uma ideia. Um camarada que conquistou o mundo da época. Mas Alexandre o Grande ficou velho, enfraqueceu, morreu e sucumbiu o reino dele com Júlio César e o Império Romano. A mentalidade de Alexandre o Grande ficou preservada na ideia dos dominantes como algo que deveria ser transformado, não só de uma questão temporal, ligada a tempo, à história, mas permanente. Então mantiveram as ideias que deram certo desses grandes conquistadores, entre aspas. Então, o que aconteceu? Desde Napoleão para cá, esse grupo se reuniu e chegou à conclusão de que empresas, pessoa jurídica, podem ser tratadas como pessoas físicas. E que uma pessoa jurídica pode ter mais leis favoráveis do que propriamente uma pessoa física. E resolveram invadir os países com empresas. As empresas dominam os países, as empresas dominam o Brasil, as empresas dominam todos os países que estão debaixo da nova ordem mundial e tudo converge para as empresas internacionais. Por isso você tem respostas do porquê as empresas brasileiras estarem sucumbindo, porque está cada vez mais sendo privatizado rodovias, né? Hoje fala-se, por exemplo, em cercar os rios para que as pessoas não possam mais ter acesso ao rio. A questão da água, por exemplo, é um dos principais, vamos dizer assim, objetivos hoje na agenda global deste grupo, tanto que acabou agora recentemente a reunião deles, em mais de 100 pessoas, que é o grupo Bilderberg, não sei se já ouviu falar, a reunião acabou esse ano. A grande mídia não comenta o que é o Bilderberg, não reconhece a existência, mas o grupo se reúne desde 1954. E a reunião deles foi essa semana passada que acabou. Você hoje está assumindo aqui tua posição de ser um líder no nosso país desse movimento de Illuminati. Então vocês não são tão secretos mais. Os Illuminati são secretos e tem aquelas coisas de misticismos ligadas aos Illuminati apenas por dissimulação. Eles têm uma palavra... Eu não vou me lembrar o nome aqui agora, que é o segredo maior do terceiro rito de Irão Abi, o cara que construiu o templo. Tudo de simulação. A ideia é poder pelo poder da forma financeira, é capitalismo puro. E deixar claro um detalhe, ele é anti-Illuminati. Anti-Illuminati. O trabalho que nós fazemos é denunciar as manipulações, inclusive da mídia. Né? Que muita coisa, você deve saber qual que eu estou falando, não quero dizer o nome aqui, as informações embutidas. Não, eu sei o que você está falando, não quer dizer que eu concorde. Eu falei sim, ele falou, não, você deve saber o que está falando. Né? Então, mas a manipulação de uma maneira geral, da forma que ela é direcionada, né? Porque todo o país tem os seus representantes dentro da mídia, dentro dos jornais, dentro de tudo. E o que a gente faz é denunciar isso sistematicamente. Então, eu pensava que você tivesse em algum momento participado dentro. Não, nem da maçonaria, nem
bem do Grupo Illuminati é porque a maçonaria é mais antiga, né? Os Illuminati adentraram a maçonaria. Mas a maçonaria é uma sociedade secreta muito mais antiga. E esse movimento que você lidera, que é contra... Vocês agem contra como? Só vocês denunciam, guerra. Mas vocês têm algum tipo de ação jurídica? É uma guerra da informação. A ideia é passar para as pessoas, vamos dizer assim, ferramentas de entendimento para que elas possam, elas próprias, pesquisar e chegar a essa... E dentre essas pessoas existem sacerdotes, existem pastores, não tem a ver existem com rabinos? Religião, não tem a ver. Eu sou muito assim devagar com religião, sabe? Eu sou muito devagar porque eu conheço bastante da história e eu sei que desde a Babilônia antiga, não a Babilônia de Nabucodonosor nem de Hammurabi, mas a Babilônia criacionista de Nimrod, Semiramis, que inclusive consta na Bíblia, o poder mítico foi o melhor meio de dominação do povo. Então o poder mítico, aquela coisa do miticismo, fez o bem, tem uma coisa boa, fez o mal, tem uma coisa ruim, é um ótimo instrumento para se colocar as pessoas debaixo de um certo julgo. Então, conhecendo bastante disso, eu sou bem devagar com religião, embora me chamem de Rubens, irmão Rubens. Você se considera ateu? Ateu de acordo com o que é a teologia, estudo de Theos. Eu não confio nem acredito em Theos, que é um deus grego. Eu creio no Criador dos céus e da terra, no Pai do Messias que morreu por nós. Eu creio nesse. E você, Silvio? Mesma coisa. No microfone. Mesma coisa, pensamento idêntico. Né? Bom, eu quero convidar aqui para continuar o programa comigo, aqui os membros da Santa Inquisição, meu parceiro de programa, Dr. José Jacutes. Por favor, Jacutes. Eu gostaria também de convidar para estar aqui comigo hoje no programa, eles que também são parceiros, estão sempre aqui participando conosco. O Jacutes, enquanto ele se acomoda, eu estou aguardando. Eu quero chamar o pastor Roberto Cruvinel, e que é um profundo conhecedor, acima de tudo, da história, das línguas, e também o padre Cleudon, que é teólogo, que é filósofo e também um homem de uma grande capacidade intelectual. Meus amigos, então nós vamos estar indo agora para o nosso break. Vocês vão poder participar, perguntar, emitir sua opinião, achar que se isso é um grande exagero, se acredita que realmente exista algo sobre isso. E eu quero falar sobre a atual situação do país. Impeachment. Afinal de contas, existem Illuminatis por trás disso? Nós já vamos saber. Jonas Marcel, era para você estar aqui. Bom, o Jonas está se preparando e a gente vai então continuar aqui. Depois a gente faz com ele. E tá bom hoje o negócio. Mas são os Illuminatis que estão conspirando aqui nesse programa, né? Então é o seguinte, gente. Vocês ouviram a respeito. Antes de ouvir a posição religiosa, eu quero ouvir a posição do Dr. José Jacutes a respeito desse assunto que chama tanto atenção. Jacutes, eu não esperava, pela repercussão que a gente teve nas redes, que isso chamasse tanto a atenção, rapaz. É porque, na realidade, isso começou, salvo engano, eles podem dizer, no século XVIII, parece que na Alemanha foi o surgimento disso. Então a gente está com isso há muito tempo, né? Mas ainda, pelo que eu vi, não temos uma resposta concreta da existência ou não, né? A gente trabalha com conjecturas, com subjetividades, né? Então atribuem aí certos fatos históricos a essas pessoas que se uniram em torno e criaram esse nome, né, Illuminati. Né? Então, você acha um pouco fantasioso? Não, na realidade a gente não tem uma prova concreta disso, né? Atribuem-se a eles alguns fatos que ocorreram, né? Cita-se Kennedy, citam-se outros fatos históricos, até como a chegada na Lua, tal. A ida do homem à Lua. Mas de concreto não se tem nada, né? Não se tem nada. Essa é a minha opinião, eu não conheço a fundo o tema, mas pelo que eu conheço eu não vi nada de concreto, né? Roberto Cruvinel, vocês vão ter Então, EV, telespectador, eu só queria fazer ao companheiro ali uma correção, porque eu sou professor de língua grega clássica. A palavra grega para Deus é theos, é um nominativo singular masculino de segunda declinação, não é theos, é theos, a pronúncia de acordo com a pronúncia erasmiana, Cambridge, theos. E é uma palavra traduzida para não é o Deus grego, existe um panteão grego
mas o que ele falou não é correto, não está correto. Porém, eu fui colocado no cartaz do lado errado, não é? Você crê, a pergunta é, você crê que existem Illuminatis ou você crê nos Illuminatis, nesta forma que é defendida pela internet? Ele tem vários vídeos, Hangout e DVDs vendidos. Aliás, a profusão de DVDs vendidos é muito grande. Eu só queria um parênteses, que quem produziu esse post foi o Silvio. Me colocou. Mas olha, você viu milhares de postagens. Na verdade, o nosso interessante, inclusive, que eu quero até... Eu vi a chamada... falando que alguns religiosos estariam lá. Ele disse, o pastor Roberto Cruvinel é contra, e ele disse, os religiosos vão dar posição, cada um dá a posição que é do seu métier. Mas tenho mestrado em teologia, minha área é teologia, fiz língua grega clássica pela USP, filosofia cristã, dei aula de história, então eu conheço, sei do que eu estou falando. Eu acredito na existência de qualquer tipo de conspiração. Conspirações sempre existiram na história. Talvez ele tenha citado um livro chamado Babilônia, a Religião dos Mistérios, que é importante você falar o dado aqui, telespectador, e dá uma bibliografia, dizer onde as pessoas podem estudar. Existe uma série de documentários acerca dos Illuminatis. Como cristão, como pastor evangélico que crê na palavra de Deus, que crê na Bíblia, isso não me perturba. Esse tipo de... Ele diz que é um arauto da informação, eu acho que a informação deve ser dada mesmo. Durante muitos anos nós estudamos várias questões que assolaram a igreja, por exemplo, Código da Bíblia. O livro Código da Bíblia é uma aberração, não tem o menor fundamento. O Código da Vinci? Código da Bíblia era de um matemático, um outro livro. Então isso assolou a igreja durante muito tempo, trazendo a cultura do medo. E esse negócio do Illuminati, que ele é um grande divulgador disso, tem trazido uma cultura de medo nos cristãos incautos. O foco é o cristianismo e muitas vezes a desconstrução da fé, não é? Para nós cristãos convictos na palavra, se tiver uma conspiração mundial, para nós isso é efêmero, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porém a Bíblia diz também que Jesus venceu o maligno, que ele venceu este mundo. Agora, como o doutor falou, muitos fatos, aliás, muito do que foi proposto não carece de fundamento histórico. Bibliografia, estudo. Por exemplo, eu posso falar da maçonaria, do rito escocês antigo e aceito. Quantas lojas tem no Brasil? Cerca de 8.000 lojas. Posso falar dos graus da maçonaria. Isso você tem bibliografia para dizer sobre isso. Agora, os Illuminatis, base. Os Illuminatis, e aí eu concordo, pode haver um grupo de pessoas que tem a megalomania de querer tomar o poder mundial. Eu não duvido. Agora, que isto é exatamente como ele está falando, eu tenho minhas dificuldades. E você que é cristão, não tenha medo disso, não. Padre Cleodon, por favor. Feliz Sobral, a maçonaria, ela começou por volta de 1717, na França. A palavra maçom é francesa, que significa pedreiro, artesão. Esses pedreiros, eles se reuniram, eles eram as pessoas que sabiam a arte da engenharia, e eles que construíram as igrejas e marcaram as igrejas católicas com símbolos maçônicos. Com o tempo, esse grupo que acabou formando um sindicato, esse grupo aceitou um outro grupo de filósofos, de pensadores. E aí criou-se a maçonaria enquanto tal. Só que, na época da igreja, da Idade Média, da Santa Inquisição, os maçons, eles eram muito perseguidos. Por quê? Porque já eram de uma... como se fosse uma seita... Um sindicato. Um sindicato, uma seita mais secreta. Que estavam à margem, né? Exatamente. Por conta da perseguição que era feita em cima da maçonaria, criou-se os Illuminati, com outro nome. A palavra Illuminatis, ela na verdade não existe. A palavra certa é Illuminati, em latim, que já é o plural. É como italiano, que faz o plural em i no final. Como o grego. O grego faz o plural no final, com idiota. Por exemplo, o nominativo seria Illuminatus, que é o iluminado. Illuminati, os iluminados.
mas aportuguesamos com S no final. Com esse novo nome, os Illuminatis, vamos dizer assim, eles conseguiram ainda ser reconhecidos e trabalhar por um tempo. Por quê? Porque a maçonaria estava escondida, estava com medo da Santa Inquisição. E os Illuminatis, que era a maçonaria contra o nome, ainda tinha margem para trabalhar, porque a igreja não sabia que os Illuminatis ainda eram os maçons disfarçados com outros nomes. Depois vieram os Templários. Os Templários, eles eram da Igreja Católica, mas acabaram, com o tempo, sendo infiltrados pela maçonaria. A maçonaria é a nova ordem mundial, não os Illuminatis. A maçonaria construiu os Estados Unidos, Washington, Kennedy, Reagan, Bush 1, Bush 2, enfim, todos eles eram maçons, como o nosso presidente, hoje, Temer, é maçom, entendeu? E muita coisa no Brasil foi construído pelos maçons, muita coisa. Eles são a nova ordem mundial, segundo a cabeça deles. Os Illuminati são os coitados. Esse meu irmão, né, o Rubens, muita coisa que ele falou, ele nem sabe o que ele está falando. Não deve ter estudado, não deve ter se informado. Algumas informações que ele tem, ele puxou da internet para poder aparecer no programa de televisão, porque é isso que ele gosta. Não, mas ele é um nome, ele tá, imagina as postagens deles, assim, que eu veja bem, eu não convidaria uma pessoa que não tem por trás dele todo um respaldo. Você pode até não concordar. Você pode até não concordar, né? Como ele tem um colega dele, por exemplo, que reza tudo que ele fala. Se ele falar 2 mais 2 são 5, o colega lá vai dizer, eu concordo. Deixa eu fazer uma colocação, se me permite, padre. Ele tem a Rubinete dele, ele tem os seguidores dele. É ótimo. Peraí, por favor. Só dar uma colocação. Mas, Roberto, é uma colocação rápida. Roberto, vai durar quantos segundos? Não, é 1 minuto. Não. 60 eu segundos. preciso dar a palavra a ele. Só para complementar. Você falou, Roberto, e eu preciso dar a palavra. Só para dar entendimento, querido. Mas você vê, ele precisa falar, mas com fundamento. Dizer que Alexandre o Grande morreu velho é mentira, porque morreu com 33 anos. Falou isso. Morreu com 33 anos. Eu queria que você tivesse a palavra. É só voltar o vídeo, volta o programa nas besteiras que ele falou. Tá bom, agora vamos ouvir. Se permitir, eu gostaria de ponderar bem rapidinho a fala de cada um. A questão dos Illuminati, colocado pelo doutor, você pode rastrear hoje em São Paulo através da Bucha Paulista. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar da Bucha Paulista, mas é Júlio Frank, representante da Bucha Paulista, que trouxe o Illuminati da Bavária para São Paulo. O corpo dele está na universidade aqui em São Paulo, se eu não me engano, na Universidade de Direito. O túmulo está lá. E Júlio Frank é um dos caras que, junto com a mãe dele, trouxe o Illuminati para o Brasil. Tá certo? Então, tem como rastrear. A questão envolvendo Theos. Repete, por favor, só. Você pode só ver a reprise para não comer meu tempo? Não, mas é para o povo entender. Porque assim... Não, se o senhor não entendeu, eu peço... Não, mas porque o senhor está tentando depreciar a minha pessoa, está usando o argumento ad hominem, nós vamos falando academicamente. Ad hominem com farinha, com feijão. O senhor não sabe o que é ad hominem? Então eu vou explicar para o senhor, porque eu não tenho problema de explicar. O assunto não é esse aqui hoje. É uma argumento, você está tentando desqualificar a mim e não o argumento que eu estou apresentando. Não, é falar sobre explicar de novo. Pastor, deixa ele terminar o tempo dele e o senhor tem a réplica. Eu sou ignorante? Eu não sou ignorante. Deixa ele terminar. Então, por favor, Theos, vamos lá. O senhor falou de Theos, eu gostaria, na verdade. Se o apresentador permitir. Claro, por favor. A questão envolvendo Theos é o seguinte, é uma origem... Fred, você conhece bastante o assunto, pode falar também, pelo amor de Deus, viu? Que eu acabei não te ouvindo, mas agora você tem a palavra. Só dizer, Ivê, que a questão envolvendo o Criador dos céus e da terra, ele se revelou a Moisés, hebreu, e ele falou em hebreu. A questão de grego é porque o grego subjugou tudo. Ptolomeu levou 71 homens para criar a Septuaginta, modificando muita coisa da origem de hebreu. Os pastores estudam teologia, que é estudo grego, por isso só fala em grego, mas grego para mim é adversário do povo do Criador, porque eles invadiram Traduz aí, por favor, do hebraico, Israel, então. E dominaram tudo. Traduz o hebraico para mim. Bereshit bara Elohim, traduz o hebraico. Eu não entendo de hebraico, então vamos lá, porque o que ele está falando... Eu sei que o Criador não se revelou aos hebreus. Você tem a palavra, você foi citado. Deixa eu terminar. Posso O que ele está falando é uma aberração. Não se pode... O Criador se revelou a Moisés. Moisés é hebreu. Eu me formei na USP, Universidade de São Paulo. Então Parabéns. você vai lá, meu diploma está lá. Eu sou professor de grego bíblico.
Sou mestre em teologia, já escrevi livro. O que ele está falando, minha gente... O Criador se revelou a Moisés. Moisés é hebreu. O que o senhor está falando é uma aberração. O senhor está falando que o Theos, que não é Theos, é Theos, é um Deus grego. É mentira, senhoras e senhores. E Jesus Isso é mitra. Mentira. Jesus Isso é o quê? É mitra, mitraísmo. O catolicismo é o mitraísmo disfarçado de uma outra religião criada por Constantino para enfiar o Império Romano. Esse negócio do mitraísmo, olha, gente. Só fala besteira. Meu Deus. A diocese dele é mitra. Só fala besteira. Mitra é diocesana. Olha, sem entrar no mérito de religião... A questão do 71 é uma lenda, querido. Eu sou professor de hebraico e grego também. Então o senhor traduz, o senhor está falando de grego? Deixa eu ouvir é uma o Silvio. lenda. Gente, e você traz favor. uma lenda aqui como verdade. Deixa eu ouvir o Silvio. Veja, em relação aos Illuminatis, que é o que nós íamos debater, porque se entrar no âmbito de religião, cada um vai defender sua bandeira. Mas não é linguística, viu, Silvio? E aí a coisa vira um caldo, igual o rapaz que fala, concorda, ele não me conhece também, o padre, com todo respeito. Respeito Vossa Senhoria com a sua religião, com a sua fé, tá? Então não vou entrar no mérito. Respeito a sua posição. Agora, Illuminati. Quando a gente fala nos nossos debates sobre Illuminati, sobre as nossas palestras, a gente tenta fazer um paralelo com a realidade, ou seja, com fontes, né? Para que a pessoa tenha um raciocínio. Agora, esse mês, agora passado, saiu a matéria na BBC de Londres, está no site lá, para todo mundo ver, que 1% dos homens mais ricos do mundo, a sua riqueza representa 99% do mundo. Está lá, é só olhar. E 68 homens têm 50% de todo o total dos pobres do mundo todo. Então você fala, nossa, que absurdo, são números absurdos. Então quando a gente fala que o mundo é dominado por 13 famílias, e você pega esses dados, não fica absurdo. Por que o mundo está tão miserável? Por que as guerras são financiadas por empresas? Né? Por que nós falamos dos Rockefellers, que é uma dessas famílias que estão envolvidas... Os Zika vírus, inclusive. Os Zika vírus, são a patente do dos Rockefellers. Está na internet. Então, o Illuminati... Arma biológica. Não, a defesa é que o Zika vírus é uma arma biológica Illuminati. Você poderia dar o nome de um Illuminati para que ele possa ser judiciado contra ele? David Rockefeller, patente 1 em 47. David Rockefeller. Rockefeller, ele era Illuminati. O senhor conhece do que o senhor conhece, eu conheço do que eu conheço. Tá bom, mas fica a bibliografia pra gente... Rockefeller era maçom, querido. Eu concordo com você. Sim. Sétimo coração de criança que Concordo com você. Concordo com você que Zika vírus é uma arma. Mas não tem nada a ver com os Illuminati. Tem nada a ver com o Illuminati. Mas o que o senhor fala é perigoso. Mas deixa eu terminar. A gente te ouviu e ele pode não ter concordado e te ouviu. Vamos religioso sempre rapidamente, porque temos um mestre. Você é meu colega, você sabe. Muito obrigado. Inclusive, uma honra estar do seu lado aqui participando. Muito obrigado. Silvio, por favor, conclua. Então, nós trazemos paralelos, né, paralelos com base, né, mostrando caminhos que fizeram da Bavária até aqui, a maçonaria como se formou, por que para ter o poder automaticamente tem que ser maçom? Por que o Lula, por exemplo, em vários dos seus discursos... Falou da nova ordem mundial. Falou sobre nova ordem mundial, se ela não existe. Tempo todo. A nova ordem mundial prega uma religião única. Ela prega. Porque a crise da crise hídrica. Concordo. Ela prega uma religião única. Concordo. Então, a maçonaria prega uma religião nós teríamos que discutir aqui durante 6 horas para chegar perto a um denominador. Porque a história é muito complexa. Mas algumas fontes que nós temos aí hoje cerca de 300 a 400 mil seguidores, somados todas as redes, né, que acompanham os trabalhos, que tem canais, que tem coisa. E o Rubens é considerado o Alex Jones, que é o cara mais famoso que fala sobre esse assunto dos Estados Unidos. Então, o precursor desse assunto é o Rubens. Só que o fato... Preciso estudar mais. Estude mais sobre o assunto para não falar besteira. Eu vou ver, por exemplo, preciso estudar mais. Crise hídrica em São Paulo. Eu indo para o Rio voltando... É dos Illuminati a culpa. Eu queria que você me falasse a respeito dessa questão da crise hídrica. Se ele deixar, nós vamos voltar. Eu quero ouvir a opinião do Fred, que eu não ouvi. Jonas vem aqui rapidamente, porque nós temos que, infelizmente, ir para o break. E aqui... De pessoas dominam o mundo, eu acho um pouco difícil. Né? É uma opinião minha. Bom, a gente fica contigo ainda aqui, porque eu quero você participando do programa. Fred, me diga o que você pensa disso. Porque você é um estudioso no assunto, você não é só músico. Você é um cara místico, esotérico, né? Sim, obrigado pela
à parte aqui, porque na verdade eu estou ouvindo os dois lados aqui, né? Estou sentindo como é que estão os borbulhões, né? Que estão meio aquecidos as duas partes. Eu acredito o seguinte, eu acho que a gente não está aqui por acaso para começo de conversa, então existe muito mais do que a gente não consegue enxergar. Uma das coisas, por exemplo, foi tocado no assunto dos extraterrestres. Eles já existem até muito antes disso, né? Já são aquelas pinturas rupestres nas cavernas, aquilo já é milenar, aquilo já existe, mostrando que existe algo muito maior que já estava nos céus e tal. Agora, outra coisa que é importante também a gente notar aqui é qual é o conteúdo que existe nesses colégios iniciáticos, na maçonaria, que se aborda para o pessoal conhecer. Que é o mais importante, eu acho. Porque, assim, se é grego, se é isso, se é aquilo, são conceituais. Agora, o que é de verdade em tudo isso, o que é o conceito que se aborda, eu acho mais importante. Por exemplo, em colégios iniciáticos, que também vêm como segmentos de maçonaria, dos Illuminati e tal, são colégios que vão muito mais a fundo em estudos. Por exemplo, estuda a cosmogênese, que é como é que o cosmos se originou, a antropogênese, como é que o homem se formou nas várias raças que ele passou, porque a gente tem 5 dedos hoje, porque, na verdade, nós tivemos 2, 3, os lemurianos eram 3 dedos, os atlantes eram 4, hoje a raça ária é 5. Vai ter a 6ª, que é a bemânica, e a 7ª, que é a sub-raça... Mas isso são teorias. Não, isso tudo está em colégio iniciático. Isso você estuda na teosofia. Isso. É teosofia. É um conceito dentro de uma religião, de um grupo de estudiosos. Religião pensadores. Um grupo de pensadores, que defende isso, mas não que isso tenha substância científica. Não, mas tem um estudo chamado Ciência Iniciática das Idades. É a ciência mais velha que existe. Na verdade, ela que reúne todos esses estudos. Ela, na verdade, ela divide por etapas. Então, para você ter uma ideia, isso era estudado no Egito. No Egito, para o cara ser iniciado perfeito, ele tinha que estudar 28 anos. Ele passava 4 anos no primeiro estágio, 4 no segundo, 4 no terceiro, 4 no quarto. Quer dizer, ele ficava 28 anos estudando todo o conceito teosófico, todo o conceito, na verdade, de que eu já falei, cosmogênese, antropogênese e tudo mais, para conseguir um dia ser um sacerdote lá. Hoje a gente resumiu isso com o avanço da tecnologia, com o avanço da mente e tudo mais, para 7 anos. Então, quer dizer, a gente está em processo acelerado. Também porque nós temos hoje um tempo de 16 horas dia e não mais 24. Então, a ciência está se aproximando de certas coisas que antes não se aproximavam porque a cabeça dos homens estão melhores também. Estão mais abertos, estão mais receptivos. A gente vê na mídia muita coisa assim... É Illuminati, mais meu fechada, amigo. Eu estou achando que você é o Illuminati. Porque esse é um conceito... Se você for ver... E aí que eu acho até preocupante com o que ele diz. Porque ele me deu a impressão, me foge o nome, perdoa, não é má intenção minha, não. Irmão Rubens. Perdoa, irmão Rubens. Me dá a impressão... Filho do Judá, o primeiro. É? O primeiro filho de Jacó. Irmão Rubens, veja bem, o que me dá a impressão é que ele prega uma antirreligião ou contra-religião. Pode ser que eu esteja enganado no que eu entendi. Mas essa visão é uma visão dos Illuminatis, por exemplo, conjugar, fazer com que uma religião seja beligerante à outra, para depois propor uma antítese que seria uma religião universal. Isso é nova era. Isso é nova era. O Cruvinel, mas entendeu? Tem aquela coisa, o religare, a palavra você já sabe bem. Religare, religare é o homem a Deus. Então essa é a finalidade da religião. A religião deveria ser para religar. Você queria fazer uma colocação que você me disse. Não, só na colocação que ele fez, eu não discuti se trouxeram Illuminati para cá ou não. O que eu disse é que, de concreto, a morte do Kennedy, a ida da Lua, certas coisas que são atribuídas aos Illuminati, isso que a gente não tem uma comprovação. Foi isso que eu disse. Então, não disse quem trouxe, quem trouxe para cá, quem não trouxe. Júlio Franco é dessa raiz. Então. A questão da fala do padre, eu não complementei, seria rapidinho. Aquele disse que a maçonaria nasceu na França, ele apenas repetiu o que leu nos muitos artigos que tem por aí. Na verdade, a maçonaria, você pode observar, que tem Irão Abi como grande ídolo deles e Salomão. Portanto, você vai criando links com o Templo de Salomão. Era só isso. A questão da água é o seguinte, eu estive lá. Na época da crise hídrica, a imagem minha deu 3 milhões de views no primeiro dia na internet. Tanto que a Vênus Platinada... Eu lembro disso. Que eu chamo de rede podre. E várias emissoras exibiram. Um cara desqualificado como eu. Olha aí, um cara desqualificado como eu, segundo a palavra do próprio padre. Aliás, o sistema religioso liderança religiosa sempre gostou de desqualificar as pessoas pequenas, como desqualificar o próprio Messias, né? Embora o Messias tivesse muitos seguidores. Agora, veja bem... Ele usa o argumento, ele tenta desqualificar o camarada. Quem me desqualificou foi ele. Coloca
amigo, coloca fundamentação Mas deixa acadêmica ele completar a questão aí. da água. Não, é ganhar no grito. Crucifica. Lembra na época do Messias que os líderes religiosos gritavam mais alto? É sempre assim, não mudou. E você foi lá e mostrou o que estava acontecendo nas represas. O que acontece é o seguinte, você tem a Paiva Castro, que foi de 73, é a mais antiga. Essa era a cantareira até os anos 70. Depois criaram Atibainha, criaram Cachoeirinha, criaram Jacareí, criaram Jaguari, né? Jacareí. O que aconteceu? Eu trabalhei no rádio e na TV durante muito tempo. Eu fui narrador esportivo. Sim. Inclusive eu defendo que futebol não é competição. Futebol é um espetáculo, o jogador é um artista, tudo armado. E a gente pode mais tarde provar isso, eu comprovar ou trazer os argumentos, mas é outro assunto. Então eu ia para o Rio e voltava. Isso dá muito assunto. Dá muito assunto. O jogador de futebol, quando ele vai chegar à idade de ir para o clube principal, para o time principal... Mas, Rubem, eu quero ouvir falar da água. Porque senão a gente vai para o jogador agora. Vamos fazer o seguinte, você vai concluir isso aqui que eu quero ouvir o Gimba, que ele veio para cantar para a gente. Vem cá, Gimba. Vem cá que ele é meu conterrâneo carioca. Vamos uma salva de palmas aqui pro Gimba, que é meu conterrâneo, que faz um legítimo samba, aqui ó, esse palco é seu, que faz um legítimo samba, que é muito, muito engraçado. Embora esse não seja um samba. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti. Por que, Vê? Porque é primavera. Te amo, é primavera. Vamos lá. Te amo, meu amor. Trago essa rosa para te dar. Trago essa rosa para te dar. Trago essa rosa. E aí? Para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo. Vai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Vai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Meu amor. Silvio, cover. Aê, legal, boa. Silvio arrasou também na voz. Gente, a gente estava ouvindo o Gimba. O Gimba veio do Rio de Janeiro para fazer aqui com a gente essa música. Mas nós estamos com um problema muito sério. A nossa mesa de áudio travou. O programa é ao vivo. E aí, assim, Gimba, me aguarda um pouquinho que a gente vai tentar. Se não, eu tenho uma dupla também que eu estou recebendo hoje aqui no programa, que eu vou chamá-los, evidentemente, mas eles vão estar aqui, o Rob e o Thiago vão estar aqui comigo daqui a pouco, e eu coloco eles cantando na semana que vem, porque travou a mesa de áudio e eu estou com medo já, viu? Mas me fala, Rubens, sobre a questão hídrica, por favor. A questão hídrica parte do princípio de um processo de utilização de ferramentas por parte dos senhores do mundo, que nós chamaríamos de Illuminati, que chama-se ação, reação, solução. O telefone já está aparecendo aí, viu, gente? Eles querem fazer uma modificação na sociedade, uma modificação econômica de alguma forma. Então eles criam um problema em oculto, o povo reage ao problema que eles criaram e agora eles dão uma solução que antes o povo não aceitaria. Então a crise hídrica, na verdade, é o prenúncio de algo muito pior. Vão tomar, e estão tomando, o aquífero Guarani, maior reservatório d'água do planeta, já tomaram o nióbio brasileiro, 99% do minério de nióbio está no Brasil, já tomaram, já levaram, através das concessões que o Fernando Henrique deu, e agora vão tomar a água brasileira. Então o que fizeram? Esgotaram um pedaço lá da represa, lá no alto da serra, Jacareí. Jaguari e Jacareí, que chama a represa. Jacareí. Jaguari e Jacareí. Então, é a metade, é partida no meio. Isso. Mas da parte que desce para as outras. E ali fizeram um set de filmagem. Então, toda vez que vai falar de crise hídrica, filma-se ali. Eu fui lá e mostrei que não faltava tanta água assim para apavorar o povo, colocando aquele volume morto, aquela imagem toda no ar, como a mídia brasileira colocou. E mostrei. E a Vênus platinada se viu tendo que apagar incêndio de um desqualificado como eu. Achei aquilo incrível. Como é que não perder tempo de apagar incêndio de um desqualificado como Rubens, cara? Mas eles tiveram que apagar incêndio porque é uma realidade. Tomaram água do México, estão aplicando hidrômetros pré-pagos na África, onde acontecem acidentes de... Alô, quem fala? Alô? Alô? Seu nome? Boa noite, é a Beatriz. Da onde você fala, Beatriz? Eu falo aqui de Mauá. Pode falar, querido, você tem 10 segundos. Eu adoro esse programa, eu não perco um.
Mas hoje está difícil, viu, Beatriz? Hoje está complicado aqui, viu? Tá, pode falar, minha amiga. Obrigado. Não, que eu quero dizer que eu sou uma Rubinete e uma Silvete e eu estou chocada com a falta de educação desses seus convidados. Quando ele ofendeu, para mim ele ofendeu o Rubens e o Silvio. Era só isso que eu queria deixar registrado, mas eu estou amando o tema de hoje. Muito obrigado pela tua participação de coração. Continua, Rubens, por favor. Então, Evê, a questão envolvendo a água é um domínio mundial por parte da Nestlé e da Coca-Cola. Eu dou nome aos bois. Eles já dominaram a água da Europa, dominaram na África e aqui no Brasil, já em Uberlândia, estão instalando hidrômetros pré-pagos, em que a pessoa, se estiver no banheiro tomando banho e acabar a água, ela tem que ter dinheiro para botar crédito para poder continuar tomando seu banho. Inclusive, os hidrômetros pré-pagos estão vindo para o Brasil baseados nessa questão de ação, reação, solução. Cria um problema, apresenta o problema, o povo reage e dá uma solução. Foi assim a derrubada do World Trade Center e é assim com tudo que eles fazem. Para você ter uma ideia, descobriram uma lua. A NASA essa semana descobriu uma segunda lua orbitando o planeta Terra. Por que a NASA não virou o Hubble, que eu chamo de Hubble? Que eles nunca tiveram isso, é mentira. Não existe ISS, não existe programa espacial. Peraí que eu já te dou a palavra aí na linha, que eu achei interessante isso. Conclui. A NASA publicou essa semana, Vê. A NASA é a coisa mais facciosa e mentirosa de fake que existe. Eu tenho mais e mais imagens de fakes da NASA. Inúmeros. A NASA. Quer dizer, então, que o homem não foi à Lua. Isso que o nunca foi à Lua. O homem não pisou na Lua. Alô, quem fala? A história é mentira. Nunca foi à Lua. Alô. Seu nome, meu querido? Boa noite, meu nome é Caco Rocha. Da onde, Cássio? De Brasília. Queria mandar um abraço aí pro Rubens, pro Silvio de Freitas, grande Silvio de Freitas. Obrigado. Então, a senhora ligou anteriormente aí e discordou das outras pessoas, lógico, ela defendeu o Rubens, que a gente chama de Rubenita, né? Eu também já fui um Rubenita uma vez na vida. Mas as pessoas têm direito a opiniões e discordância. É para isso que existe o debate. Embora eu acredite em muitas coisas, também discordo de muitas coisas que o Rubens fala. Né? Então, isso é normal. Esse debate tem que ser normal e tem que existir para que as são 10 segundos, possam, você ouviu a campainha, né? tomar opiniões. Então... É que, na verdade, nem precisa da campainha, né? É só o som, na verdade, sempre termina com 10 segundos. Mas a gente deixou você dar a sua opinião a mais. Deixa eu falar uma coisa, e o Rubens, assim, ponderadamente. Eu acredito que possa existir, e sempre pela história, você estudar a história, você vê diversas conspirações contra o Império, Egito teve, Babilônia, você vê conspirações para todo lado. Agora, o que ele está defendendo é que existe uma coisa massificada de poucas pessoas que podem influenciar em qualquer situação da vida humana. Qualquer situação. Quer dizer, esse problema que deu nas questões hídricas é uma conspiração para tomar a água, é isso. Do domínio público. Do domínio público. E eu não duvido que pode acontecer mesmo, não. Pode. Uma questão eu não concordo que a represa está babada. É uma questão capitalista, uma visão capitalista, o negócio é dinheiro. Agora, poxa, gente, dizer que o camarada não pisou na Lua... Não, depois é a religião que é ópio do povo. Não. Ele fala uma porção de besteira, que tem as rubinetes que concordam, e aí é a religião que é ópio do povo. Rubenita. Meu querido, os xiitas... eu queria propor uma coisa. Os xiitas muçulmanos... Não, por favor. Não. Os xiitas muçulmanos vão lá, derrubam os prédios dos Estados Unidos, explode a França e a culpa é dos Illuminati. Vem cá, Gimba, vem aqui, meu amigo. Vem aqui, o Gimba. Eu queria chamar também aqui, por favor, o Rob. Cadê o Rob aqui? Vem aqui, por favor. Ô, Rob Thiago, vem aqui, porque vocês vieram também de longe. Eu tô com a máquina travada. Rob Thiago, vem aqui. Vamos lá, gente, vamos receber com palma aqui os nossos convidados. Tudo bem? Tudo bom, meu querido? Que eu gosto muito do trabalho de vocês também, que é um trabalho muito bacana. Gimba, que é meu conterrâneo, lá de Copacabana. Eu vou colocar as músicas de vocês na semana que vem. Eu queria agradecer a participação de vocês. Nossa mesa está literalmente travada. Eu queria muito propor ao Silvio e ao Rubens, se eles aceitassem, e se os nossos convidados aceitassem, que a gente remarcasse para continuar esse programa, sem os problemas que deram hoje de áudio,
nunca me aconteceu mesmo, não me aconteceu ao vivo, vocês, quem me acompanha sabe disso. Eu queria o vídeo também da água, foi um vídeo que ficou muito famoso e que infelizmente a gente não teve aqui para mostrar, do Rubens. E eu queria dizer a vocês que vocês vão estar comigo aqui de qualquer jeito no som de vocês aqui na semana que vem. E a gente vai remarcar essa data para esse programa, por favor. Público telespectador, eu tenho agora um programa que foi feito especial da viagem que nossa diretoria fez à Coreia. Um programa que ficou muito bacana, que é a nossa relação hoje com as TVs coreanas, que a Rede Brasil de televisão está fazendo com o aval do nosso presidente, Dr. Marcos Tolentino. Vamos, assistam com a gente, que é uma viagem bem bacana. A gente segue agora com o Fred, por favor, entoando uma música, enquanto eu peço a vocês que me desculpem. Quer falar alguma coisa, meu amigo? A gente só quer agradecer o convite em primeiro lugar e deixar um abraço, tá todo mundo acompanhando. Mas semana que vem vocês vão ouvir. E semana que vem vocês vão conferir nosso trabalho aí. Tá moiada a nossa nova música, a galera confere lá no YouTube o clipe. E o Jimba, não vai ser só semana que vem, não. Porque você vai ter mais de uma vez agora, que meu compromisso seu com você. Você veio lá com o sacrifício danado da minha Copacabana, a meu pedido, boa noite, Brasil. Fiquem agora com essa viagem à Coreia do Sul, que foi maravilhosa. Obrigado, meus convidados. Vamos lá, Fred. Canta aí um Tim Maia, uma coisa bacana.